judaizantes que saíram de Jerusalém, sem autorização do pastor Tiago, e foram lá colocar dúvida na mente e no coração daqueles irmãos, tanto os judeus que haviam aceitado Jesus, como os gentios. Estavam sofrendo ali a pressão deles para acrescentar algo ao sacrifício de Cristo. Como dissesse, não é simples demais ser crente, somente crer no Senhor Jesus é o suficiente. Não, esse negócio está pouco, vamos acrescentar algo a mais. E aí eles queriam que inserir as leis cerimoniais à salvação. Então Paulo, ele está aqui, escreveu para aqueles irmãos para trazer um entendimento, esclarecer, para que eles pudessem entender o que era a lei, o que era a graça, o que o Senhor Jesus havia feito, não era mais necessário acrescentar nada. E aqui no texto que nós lemos, aqui Paulo, ele ilustra uma comparação legal, o seu argumento que o cristão não está debaixo da lei, dizendo que o herdeiro, enquanto menino, ele está debaixo de regulamento como qualquer outro servo, mesmo ele sendo dono de tudo, mas ainda criança, tinha alguém para cuidar. Antes da maioridade, o menino, embora herdeiro, dono de tudo, estava ainda na mesma condição de que um escravo. Estava sob tutela de um tutor ou curador. A lei, ela exercia domínio sobre a humanidade durante a sua infância. Os judeus sob a escravidão da lei, e os gentios sob os rudimentos do mundo. Esses rudimentos são as suas crenças, as superstições, provenientes da idolatria e do sistema pagão. Então cada um estava debaixo de uma lei, um da escravidão, da idolatria, e outro sobre a lei. E quando Paulo fala dessa passagem para a maioridade, nos tempos antigos, era um pouco mais diferente do que a atualidade. No mundo antigo, a criança passava diretamente da infância para a fase adulta. Hoje tem a infância, pré-adolescente, adolescente, aí júniores, e aí vai muitas fases até chegar adulto. Naquela época não. Quem foi criado no interior, dos que nasceu nos anos 60, ele não teve adolescência, né? Começava de criança, chegava no trabalho e não teve essas fases. Mas hoje existe até os ensinos apropriados pela escola dominical para cada fase da vida. Então os judeus, eles até hoje, até ainda hoje, eles usam o que eles chamam bar mitzvah, melhor dizendo, que é uma expressão aramaica que significa filho do mandamento. É a maioridade espiritual do judeu. Cerimônia era uma cerimônia religiosa em que o menino fazia pela primeira vez a leitura da Torá, da lei, a lei de Moisés, aos seus 13 anos. 13 anos ele já tinha maioridade espiritual. É o que nós usamos para o batismo em água. Dos 12 anos acima já é uma maturidade espiritual, a saber o que é certo e o que é errado. Os judeus diziam que a partir daquele momento o menino passava a ser responsável
diante de Deus, e nós vimos isso em Lucas capítulo 2, versículo 42, Jesus conversando com os doutores quando eles foram para a festa, né? Então a Bíblia relata que ele tinha uns 12 anos. E na cultura grega havia também, que ele chamava de éfanos, que significava jovem, e ao completar os 18 anos, o jovem era inscrito como cidadão de Atenas. Dos 18 aos 20 anos, ele ficava sob a supervisão do Estado. O Estado era responsável por ele. E na família romana, que ele chamava de liberália, que realizava, o menino se tornava responsável entre 14 aos 17 anos. E ali naquela cerimônia, todos eram a cerimônia, do grego aos deuses pagãos, bem como em Roma. E em Roma era a troca de vestimento, que chamava de toga. Ali mudava as vestes, já sabia da responsabilidade. Nossa cultura, nós sabemos que aos 18 anos torna a maioridade. E eu tive um cuidado, que meus filhos, eu só entreguei uma chave de um veículo para eles quando eles tinham maioridade. Quando eles chegaram, no dia que eles completavam 18 anos, eu reuni os colegas deles, aqueles mais próximos, fazia um almoço, e ali eu falava para eles: meu filho, até ontem, qualquer ato seu, se eu fizesse cometer, era de responsabilidade minha. Mas a partir de hoje, os seus atos, você é responsável. Até então, papai nunca entregou uma chave para um veículo para você dirigir. Por quê? Se acontecesse qualquer coisa, eu era responsável. E como eu só tinha uma cara, não tinha duas, se acontecesse um acidente, que Deus o livre, fosse parado numa delegacia, e o delegado dizia assim: pai, você pastor, você fez isso? Ser pastor sabendo que não pode dar um chave para um veículo para um menino de menor? Como é que eu ia sair daquele lugar? Então, quando chegar a 18 anos, meu filho vai para a escola. Papai vai pagar a sua habilitação. Eu quero você habilitado. Porque no dia que você chegar à habilitação, a chave está aqui. Era de moto e de carro. Eu não tenho nada contra quem entrega para mim. Eu só estou dizendo que é responsabilidade nossa de cuidar. Porque a maioridade, ele já é responsável pelos seus atos. Qualquer coisa que acontecer, depois da maioridade, que venha sofrer acidente, não, já é maior, estava habilitado. Então eu tive esse cuidado. E aqui, nós precisamos ter esse cuidado. E a meu pai presenteou um filho, ainda menor, entregando a chave de um carro. Não sabe o perigo que ele está fazendo, o crime que ele está cometendo, de entregar uma responsabilidade tão grande na mão de uma criança ainda adolescente, que aí não tem a maturidade suficiente. Havia muito na faz besteira, né? Então, temos cuidado. Nós cuidamos de uma herança do Senhor, e nós temos que prestar conta dela. Nós temos que instruir desse princípio. Meus filhos precisam ser revoltados comigo? Não, precisam ser conscientes. São os meus melhores amigos. Então, é a questão da conversa, do diálogo, da comunicação. Então, havia essa mudança da fase da adolescência para a maioridade. Aí veio a plenitude do tempo, a plenitude dos tempos. Essa expressão, plenitude dos tempos, significa o tempo determinado por Deus, o cumprimento do tempo. Deus estabeleceu o tempo certo para a vinda de seu Filho. Não tem coisa melhor na nossa vida do que a plenitude do tempo de Deus. Que vamos ler, está lendo aqui agora há pouco, versículo 4 e 5.
de Gálatas. Diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber uma adoção. Agora abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 7 a seguir diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo. Versículo 10: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nós vimos aqui duas plenitudes do tempo. Uma plenitude, ela fala, a primeira, que vindo o tempo do Senhor, Ele enviou seu Filho. Aqui é o Cronos, é o tempo, qual o nosso tempo que nós vivemos. Esse é o tempo que chegou do cumprimento da promessa. Sabemos que é um tempo determinado por Deus, mas é um tempo que nós sabemos, tantos anos. E essa é a leitura de Efésios, capítulo 1, versículo 7 ao 10. Aqui já é o Kairos, é o tempo de Deus que nós não sabemos, mas que vai acontecer. Sabemos que vai acontecer. Isso tanto no plano da redenção de toda a humanidade, através do Senhor Jesus Cristo, como também a restauração da nação de Israel. E aqui nós vimos o início de uma nova era, da chegada da fé, e foi a vinda do Senhor Jesus. E Marcos capítulo 1 e versículo 35 diz: e levantando-se amanhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para o lugar, perdão, não é isso que eu quero ler, é Marcos 1,15, melhor dizer, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa aqui era a mensagem de João, falando da vida do Senhor Jesus. E ele veio. Nós estudamos na semana passada sobre Gálatas capítulo 3, e o versículo 19, 23 e 25 falava exatamente dessa vida do Senhor Jesus. Jesus nasceu no tempo certo. E é bom quando as coisas acontecem na nossa vida no tempo de Deus. Não queira antecipar o tempo de Deus. A plenitude do tempo do Senhor, a plenitude é algo que é completo. Não perca a plenitude de Deus na sua vida, principalmente os jovens. Espera o tempo de Deus para o casamento, espera o tempo de Deus para realizações. Não tem coisa melhor que as coisas que acontecem no tempo do Senhor. Às vezes alguém está esperando, se Deus esqueceu, não, é que Deus às vezes está lhe preparando para as bênçãos, para quando chegar o tempo dele, não lhe mudar, você continuar sendo a mesma pessoa, não lhe exaltar, você continuar humilde. Então Deus trabalha, mas às vezes é boa quando ela vem no tempo do Senhor. Jesus nasceu no tempo certo, ele nasceu na plenitude do tempo, como nós lemos aqui. Ele nasceu segundo a profecia de Daniel. Vamos ver, capítulo 9 de Daniel, e o versículo 24 e 25 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe,
70 semanas, 7 semanas de 60 e 2 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui Daniel havia falado da vinda do Senhor, e era exatamente isso que estava acontecendo, parte dessa profecia, que ali ia começar um novo tempo, e bem como o povo estava sobre o jugo do Império Romano. O Senhor Jesus também nasceu no tempo de Herodes, o reedificador do templo. Isso quem escreveu foi quando nós vimos lá em Ageu, capítulo 2, versículo 6 a 9, fala da glória que viria, a glória da segunda casa. E ali não estava falando quando Herodes restaurou o templo, ele havia restaurado o templo, mas estava falando do Senhor Jesus Cristo que ia habitar aquele templo. E quando o Senhor também profetizou sobre aquele templo que seria destruído e ia ser edificado um novo templo, não feito por mão de homem, estava falando da nova aliança que seria feita, e esse templo somos nós. E Jesus nasceu, estava profetizado que ele ia nascer em Belém. E nós voltamos aqui no profeta Miqueias, capítulo 5, e versículo 2 diz: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor Israel, e cuja origens são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Então, profecia que ele nasceria em Belém de Judá, porque era a cidade do rei Davi, conforme o Senhor Jesus, ele mesmo testificou, falando ali para os fariseus, João, capítulo 7, versículo 42, ele diz: não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Então, ele fala aqui exatamente trazendo esse esclarecimento para os judeus. Prova que o Senhor, ele conhecia as Sagradas Escrituras, porque era a cidade dos antepassados de José. Depois pode ver em Lucas capítulo 1, versículo 26 e 27. E ali o Senhor Jesus, os filhos de Abraão tiveram ali visitando. Jesus recebeu a visita dos magos, foi? E ali era os filhos de Abraão que estava retornando. Vamos ver lá no livro de Gênesis, capítulo 25 do livro de Gênesis, e o versículo 6 diz assim: mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu do seu filho Isaque ao oriente, para a terra ocidental. Então, aqueles magos vieram, era da descendência de Abraão, e cumpriu-se a profecia que estava no livro dos Salmos, sendo o Salmo de número 72. Salmo 72, versículo 9 ao 12 diz assim: aqueles que habitam no deserto se inclinarão antes a ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presente, e os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons, e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, e como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Aqui era uma profecia sobre a vinda do Senhor. Então, chegando o tempo da plenitude de Deus, ele enviou o seu filho. E também há uma profecia, aquela visita era também uma antecipação do reino milenial. Lá em Isaías capítulo 11,
e versículo 10 fala sobre isso. E diz: enviou seu filho. O enviado divino tem autoridade divina, porque Deus o enviou. Foi Deus que enviou. E vemos que Jesus é divino. Deus enviou. É filho porque foi gerado? Não. Jesus não é filho de Deus porque foi gerado. Não é esse o significado. Jesus, sendo eterno, já era filho de Deus, mesmo antes de nascer em Belém da Judéia. Ele já era filho de Deus. Observamos a palavra aqui, enviar, enviou. Ele foi enviado como filho. Ele não se tornou filho quando nasceu. Ele já era filho. E nós encontramos isso aqui, Filipenses, capítulo 2, e o versículo 6 fala do Senhor Jesus quando ele foi enviado. Vou dispensar a leitura de Filipenses 2, mas depois você pode observar que ele é chamado de filho. E João, ele também foi chamado de filho de Deus. João, capítulo 1, e o versículo 1, 2 e 3. Diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus estava com o Pai desde o princípio. A expressão aqui, filho, não se refere à sua vinda, à existência, pois Jesus, ele é eterno. Então, por isso que é denominado filho de Deus, porque ele já veio da eternidade. No texto que nós lemos lá em Efésios, diz que antes da fundação do mundo, ele já existia. E nascido de mulher. Isso mostra a natureza humana e a divina de Jesus. O Deus homem, o Emanuel, Deus conosco, Deus entre os homens. E aqui estava cumprindo uma promessa do profeta Isaías. Vamos ver o que diz Isaías, capítulo 7, versículo bastante conhecido, mas nós vamos ler. Isaías, capítulo 7, e o versículo 14. Havia esta promessa: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel, Deus conosco. E ainda no livro do Mateus, capítulo 1, e versículo 23, vai nos dizer, falando sobre o Senhor: eis que a virgem conceberá e dará um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que é, como eu falei, traduzido Deus conosco. Então, a forma que o Senhor veio, cumprindo a palavra, cumprindo uma promessa que ele havia feito lá no livro do Gênesis, nascido sob a lei. Ele nasceu e viveu sob a lei. Foi o único que cumpriu a lei, satisfez toda a justiça dela. E aí nós vamos ver como que Jesus cumpriu a lei. Ele não veio para abrogar, né? Isso que diz Mateus 5 e 16, 17 e 18: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então Jesus, ele cumpriu a lei, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir
os que estavam debaixo da lei. A vinda de Cristo é a passagem da infância, que nós lemos agora há pouco, para a fase adulta da humanidade. A vinda do Senhor é a passagem da infância para a fase adulta da humanidade. A sua morte serve como ritual dessa passagem para a fase adulta. No plano divino de adoração, tanto judeu como gentil pode tornar-se filho pela obra redentora de Cristo. Ambos são herdeiros e entraram na bênção do conceito da promessa pelo pacto gracioso de Deus. Aqui nós vimos um favor de Deus para conosco. Nós passamos agora tornado como filho. O versículo 5, o versículo 6, carta aos Gálatas diz: da senzala dos escravos à condição de filhos. Essa foi que Deus fez. Deus nos remiu, depois nos adotou como filho. E o que isso significa? Significa que na remissão de nossos pecados somos transformados de escravos à condição de filhos. Como escravo éramos apenas criatura de Deus. O apóstolo ensina que todo crente em Jesus, ele tem o Espírito Santo. Nós falamos sobre na terça-feira passada. Você pode conferir em Gálatas 3, 5, 2 e 5. Esse Espírito desperta em nós a consciência dessa filiação. O Espírito Santo, ele desperta em nós que nós não somos mais escravos, nós somos filhos do Senhor. Ele desperta a consciência dessa filiação. Isso nos leva a um relacionamento mais íntimo com Deus, quando clamamos por Ele, Abba Pai. Abba Pai era um nome, uma palavra hebraica para o tratamento comum e íntimo de uma criança, que uma criança usava para dirigir a si a seu pai. Isso significa que, através do Espírito Santo, tornamos-nos realmente filhos de Deus. Aleluia. O mundo não entende isso. O mundo sem Cristo, quando você dizer, fala para ele que ele é uma criatura, ele não aceita, né? Criatura de Deus. Ele quer ser filho de qualquer jeito. É igual o filho de Abraão. É o filho da promessa. A gente não vai falar sobre isso, mas a pessoa quer tornar filho. Mas para ser filho é preciso ser adotado pelo Senhor. E essa adotação, ela só vem através da remissão nossos pecados, através do Senhor Jesus Cristo, quando nós aceitamos Ele como único e suficiente Salvador da nossa vida. Veja o que diz Marcos 14, e o versículo 36 diz assim: e disse Abba Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice, e não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Aqui esse tratamento do Senhor Jesus com Deus. Podemos ir a Ele diretamente, com a mesma confiança que uma criança se dirige a seu pai. Uma criança pequena não vai pedir: papai, eu posso lhe dar um abraço? Papai, eu posso chegar perto? Não. A criança, quem tem um relacionamento, a criança chega, ela se joga nos braços do pai, porque é esse tratamento íntimo que Deus quer de cada um de nós, que nós sejamos íntimos, como filhos que somos. Ele nos adotou através do seu Filho Jesus Cristo. Nós passamos a ser adotados, e esse tratamento é muito íntimo de pai, papai.
Hoje eu vejo na sociedade, às vezes filho merece o dia, não dá mais nem bem seu pai, né? Tem mais aquele compromisso de receber. O quanto a bênção do pai, ela tem um valor para o filho, porque você está abençoando ele. O filho, bênção, pai, Deus te abençoe. Ali você está ministrando a bênção. E aí, como é o seu dia, velho? Tudo bem? Achando até de bem. Tá vendo? Esse tratamento íntimo de filho. O pai, até hoje, esse tratamento de chamar papai, de dar a bênção mesmo à distância, isso é princípios de intimidade, de relacionamento, de aproximação. Há diferença entre menino e um filho adulto. Menino sobre o tutor, quem? A lei. Filho adulto afirma em relação pai e filho. Este é divino. O menino judeu, o tutor a lei, o pai Deus. Então o menino estava sobre a lei, mas aí sendo Deus pai. Voltar à lei, é que o povo estava querendo voltar. Paulo estava combatendo exatamente isso. Você pode ler o versículo 8 ao 11. E aqui, voltar à lei significa renunciar à nossa salvação de filhos. É abandonar o lugar superior e privilégio de um filho e ele retornar à servidão como um menino que não difere em nada de um servo. Quando a pessoa abandona, sabe, os caminhos do Senhor, ele é comparado exatamente àquele menino que ele era dono de tudo, mas ele tinha que alguém cuidar dele. Ele tinha que ter um tutor, um orientador, um cuidador dele, um curador. Ele era dono de tudo, mas não tinha como, ele não sabia como cuidar daquilo. Exatamente isso. A pessoa abandonar o privilégio que nós temos de sermos filhos de Deus. E quando a pessoa desvia dos caminhos do Senhor, ele está abandonando tudo isso. Ele abandona todo esse privilégio de ser chamado filho de Deus e de ter o nome escrito no livro da vida e de estar guardando a vida do Senhor Jesus para buscar a sua paz. Tragédia do regresso à servidão. Versículo 12 ao 20. Paulo discorda dos Gálatas quanto à posição que ele adotaram, mas os trata como irmãos em Cristo. Exorta os Gálatas a livrar-se da lei como ele havia feito, abandonar os costumes tradicionais judaicos e as recordações da sua raça. E eu aprendo aqui que o pastor de verdade procura falar aquilo que o rebanho precisa ouvir, e não necessariamente o que o povo quer ouvir. É o que nós estamos vendo no nosso dias. Em muitos lugares, pastor não pode falar a palavra de Deus na sua essência. Primeiro, porque ele está amordaçado. Está amordaçado. Ele se tornou refém. E aí ele não pode falar o que ele quer. Não é o que ele quer, o que Deus manda ele falar. Não é que eu tenho que falar o que eu quero. Esse lugar não é para ele falar o que eu quero. Esse lugar é para falar aquilo que Deus coloca no coração para transmitir para a igreja, a noiva dele lavada e remida com o sangue da sua vida. Aleluia. Deixa eu ver, no lugar o cara quer desabafar. Não, eu vou falar agora. Aqui não é lugar para desabafo. Aqui não é lugar para isso. Aqui é lugar para ministrar aquilo que Deus quer que a sua igreja ouça. É isso que Deus quer que nos ensinar. Quando o apóstolo pergunta: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Versículo 16.
Paulo agiu como um autêntico pastor, não se preocupou com a sua situação pessoal diante deles, mas com a vontade de Deus. Aleluia. Vamos voltar ao que diz Gálatas, capítulo 1 e o versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo estava comprometido com a palavra do Senhor. É bom ser zeloso no bem, versículo 18, mas precisamos ter um cuidado com o zelo excessivo. Tudo que é demais é perigoso, irmãos. Tudo que é demais. Sou santo demais. Fulano prega demais. Não. Fulano canta demais. Tudo que é demais, essa intensidade é perigosa. Eu oro demais. Nunca oramos demais. Nunca oramos demais. Toda oração é pouca para nós. Eu vou fazer isso porque eu sou zeloso. Cuidado com o zelo excessivo, que às vezes pode matar. Às vezes você pode tirar da casa do Senhor e jogar lá no mundo, por causa do zelo excessivo. Nós precisamos ter cuidado com o zelo, mas precisamos ter cuidado. E para falar e para ter um zelo, a primeira coisa precisa viver. Não adianta a pessoa ter um zelo se ele não vive a palavra. Ele precisa ter um zelo, para ele colocar em prática, primeiro ele precisa viver na sua casa, na sociedade e na casa do Senhor, para depois ele colocar. Como é que eu vou ser zeloso e se alguém me ver e dizer, ó, pastor, para falar isso você não vive isso? Paulo, ele está vivendo a palavra do Senhor. Servidão ou liberdade? Paulo volta de novo ao Antigo Testamento em defesa do Evangelho. Aparentemente os cautas ficaram fascinados com a explicação do judaizante sobre a lei. É como dizer assim, ó, Paulo, ele disse que era apóstolo, né? Falou que ele era apóstolo. Mas ele nem viu Jesus, nem andou com ele. Como é que ele é apóstolo? Os judaizantes chegaram lá, degredindo Paulo, desfazendo o que Paulo havia pregado. E agora hoje, não é assim não, o evangelho não é desse jeito assim não. Não é tão duro assim o evangelho não. Jesus escreveu naquele tempo, porque naquele tempo era a cultura daquela época. Ele escreveu daquela época. Jesus não mudou, rapaz. A mensagem ela continua a mesma para nossas vidas, nossos dias. E aqui Paulo apresenta ali então a alegoria dos dois filhos, e aqui ele faz uma aplicação sobre Agar e Sara. Você pode ver, né? Capítulo 4, versículo 22 a 27. E ele volta lá no livro do Gênesis. Eu não vou ler, dispersar a leitura. Capítulo 21, versículo 9 e 21. Quando nós vemos aqui é tratada a posição da lei, bem como da graça. Ele usa aqui, assim como o filho da escrava, da Agar, tinha que dar lugar ao filho da mulher livre, que era Sara, Isaac. Igual modo, a lei havia dado o lugar à graça. Até então, o arranjo que Sara fez, entregando Agar para Abraão, que vê Ismael, ela viu que a idade dela não dava mais filho, não tinha filho, e ela foi e entregou Agar a Abraão, em vez de Ismael, dizendo. Quando Ismael nasceu, tudo bem, era o menino, era o para ser o herdeiro. Deus disse que não é ele. Quando veio Isaac, Sara disse agora, lança fora Ismael. Ismael foi lançado fora. Então, aqui é como se a lei estivesse dando lugar agora à graça. A história de Agar, Ismael e Sara e Isaac constitui uma alegoria, que quer dizer, encerra uma interpretação ou uma figura. Estas duas mulheres representam dois pactos. Agar, o pacto da lei, efetuada no Monte Sinai, que corresponde então à cidade de
Jerusalém. O centro da observância do judaísmo era Jerusalém. Agar, uma escrava, e dera à luz a um filho, que um filho por sua vez seria também escravo. Assim também os que seguem o judaísmo estão debaixo da escravidão da lei. Olha o esclarecimento que Paulo trouxe, olha a sabedoria, olha a inspiração dele para combater, para abrir o entendimento dos gálatas, para que eles pudessem entender que o que eles estavam fazendo era algo errado, eles estavam retrocedendo. E quando ele diz Sara, mulher livre, portanto sendo mãe do menino livre, filho da promessa, que foi a promessa de Deus, representa a graça, sendo o símbolo da Jerusalém, a terreno não, a Jerusalém celestial. Aqui ele estava falando sobre agora a Jerusalém celestial. A lei e a graça não podiam coexistir. A lei não pode prevalecer ante o Evangelho. E Paulo compara os judeus que estão sob o conceito da lei a Ismael e seus descendentes. E era essa situação da igreja da Galácia. É um assunto de toda a epístola. Nós vamos concluir ela no dia e vamos ver que ele vem combatendo isso. Quando Paulo diz, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Ele está declarando aos Gálatas que tanto o judeu como os gentios que recebem a Cristo como o seu Senhor e Salvador experimenta o renascimento espiritual e passa a ser filho da promessa. O capítulo 4, Paulo traz um esclarecimento muito bem claro para diferenciar o que era a lei e o que era a graça, sendo que a graça ela era superior à lei. Então o que ele estava fazendo era retroceder, e uma coisa que nós não podemos falar é retroceder, é nós recuarmos. A nossa caminhada ela é avante, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Nós somos livres em Cristo Jesus. Saímos da escravidão do pecado para nós sermos servos do Senhor Jesus. Em Cristo nós temos a liberdade, não uma liberdade de fazermos o que bem quer, mas uma liberdade que nos dá prazer, uma liberdade que nos traz alegria, porque estamos em Cristo Jesus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor.